Quem é o Senhor Jesus? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o próprio Deus. Quando Jesus estava para ser batizado, no dia do batismo, ouviram uma voz do céu dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17:5. Então está escrito lá: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E já os trinitarianos dizem que o Senhor Jesus é Deus. Olha, você vê que absurdo, que arrogância, que ignorância, ou que atrevimento. Não sei se é ignorância ou se é atrevimento, ou rebeldia. As pessoas dizer que Jesus é Deus, sendo que o próprio Deus disse: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Agora vem os trinitarianos e diz: Jesus é Deus, Jesus é Deus, contradizendo o que Deus falou. Olha para ver, tá mais sábio do que Deus, porque Deus fala: esse é meu Filho amado. Agora vem o trinitariano e diz: Jesus é Deus. Os trinitarianos dizem que o Senhor Jesus não é Filho de Deus, é Deus. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus, o soberano, diz que este é meu Filho amado. Deus, o Pai do Senhor Jesus, disse que o Senhor Jesus é seu Filho. Os trinitarianos dizem que o Senhor Jesus não é Filho. Não é Filho, é Deus. Mas certa vez o Senhor Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Uns dizem: o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros diziam: é um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vós? E vocês, quem diz que eu sou? E Pedro, que era o mais enérgico, né? Ele tomou a frente e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou demais. Jesus gostou demais da resposta. Bem-aventurado é tu, Boanerges, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito de meu Pai que revelou para você. Isso que você está falando aí, ó, que eu sou Filho de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Deus. Ele não gosta que chame de Deus. A Bíblia não ensina a chamar ele de Deus. A Bíblia ensina a chamar o Senhor Jesus de Filho de Deus. Filho de Deus. A Bíblia não reconhece o Senhor Jesus como Deus. Só reconhece ele como Filho de Deus. Se você já pegou um ou dois versículos isolados, fora do contexto, e usou esses versículos, um ou dois versículos isolados fora do contexto, para você criar um pretexto em cima disso aí, você vai pagar caro. Você vai pagar caro, porque existem centenas de textos que apontam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Lá o mesmo João, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que o Senhor Deus deu seu Filho unigênito?
porque ele tinha um filho unigênito lá no céu. Ele deu. Quando o homem pecou, o pai e o filho já se combinaram e já se entregou para morrer no lugar do pecador. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha se oferecido para morrer no lugar do pecador. O mundo nem ainda existia, o planeta Terra nem ainda existia. Então, quando a Bíblia diz que Deus deu seu filho, é porque ele tinha um filho para dar. Já tinha um filho muito antes da criação do mundo. A doutrina da Trindade ou da divindade politeísta é contra a verdade que o Senhor Jesus é filho de Deus. A doutrina da Trindade ela foi criada por Satanás exatamente para negar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Já foi programado por Satanás para que as pessoas criou essa doutrina para combater a filiação do Senhor Jesus e a paternidade de Deus. Para as pessoas negarem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, porque a Trindade ela tem que ensinar que Jesus é Deus. Ela tem que ensinar que o Espírito Santo também é Deus. Esse é o objetivo da doutrina da Trindade. As pessoas que aceitam a doutrina da Trindade negam o Deus único, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que o Senhor Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Não tenha vergonha nem medo de falar a verdade. Você pode até pagar por isto. Você pode até ser perseguido por isso. Mas se não falar a verdade, nós vamos pagar caro. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 5. Vem uma pergunta. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta. Se a pessoa não acreditar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, ele não vence o mundo. Ele é derrotado. Ele vai ser derrotado por Satanás. Então nós temos que defender que Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus não é Deus. Quem crê que o Senhor Jesus é Deus, está crendo numa mentira. Uma mentira, porque a Bíblia não ensina para ninguém que Jesus é Deus. A Bíblia não ensina. O que ensina é a religião. A sua religião que te ensinou que Jesus é Deus. Mas a sua Bíblia não. Nunca te ensinou isso. Se você crê, é porque você quer crer na mentira. Quem crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus está crendo na verdade da Bíblia. Jesus é o Filho de Deus. Toda a vida ele foi Filho de Deus. No passado, é filho no presente e será filho também no futuro. Ele nunca vai deixar de ser Filho de Deus.